Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para você e para todo aquele que quer estudar a palavra do Senhor. Bem, nesta série de programas sobre a carta de Paulo aos Romanos, estamos chegando ao final. Estamos vendo Paulo já se despedindo e Paulo fazendo aqui recomendação, trazendo uma saudação para uma série de homens e mulheres que estavam cooperando no seu ministério. Conversaremos no programa de hoje sobre isto, sobre Paulo e seus cooperadores. Você tem pessoas que trabalham junto com você? Você tem pessoas a quem você deve gratidão? Então, deixe o seu coração ser cheio de gratidão e deixe fluir. Deixe o Espírito Santo falar com você agora. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje então. Já estamos no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. E vamos ver Paulo trazendo uma palavra de saudação para aqueles homens e mulheres que foram seus cooperadores. Muitos acham que Paulo era machista, que Paulo, porque ele disse que a mulher teria de aprender em silêncio e se tivesse alguma coisa que perguntasse em casa ao marido, que ele não permitia que a mulher ensinasse na igreja. E muitos pensam então que Paulo fosse machista e não gostasse das mulheres, não deixasse as mulheres participarem de nada. Absolutamente. Nós vamos ver que Paulo, ele tinha compreensão da igreja como os homens, as mulheres, os jovens e a força dos que estavam vindo, que estavam aprendendo, aqueles que estavam formando, ou seja, a nova geração que estava se levantando. Paulo era um visionário. Paulo compreendia a força das mulheres na igreja. Ele compreendia a força do trabalho dos homens e dos jovens. E Paulo trabalhou com afinco para preparar uma equipe forte. Ele diz para Timóteo, na sua carta pastoral: Timóteo, tudo que você ouviu de mim, isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles possam passar para outros. Paulo já estava vendo lá na frente, Paulo estava vendo o crescimento da igreja, o romper, como era importante gente cheia do Espírito Santo, gente para caminhar cumprindo o propósito de Deus, gente junto com o apóstolo Paulo e os outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, preparando a nova geração para que o evangelho se dispersasse. Hoje, nós temos visto a igreja na Europa definhando. Temos visto igrejas grandes, onde caberiam 1.000, 1.500 pessoas. Tem um grupo de 20 velhos que estão morrendo um atrás do outro e ali não tem jovens, e ali não tem crianças. Uma geração que se esqueceu dos seus jovens, deixou os jovens irem para o mundo. Permitiram que os jovens ouvissem as coisas lá na faculdade, lá na escola, contrárias à palavra de Deus e não lhes deram suporte. Perderam a fé. Apesar de ter muitos jovens cheios do Espírito Santo ali na Europa, na Alemanha, na Suíça, na Itália, na França. Sim, apesar de ter movimentos de avivamento, mas a maioria se dispersou e é preciso trabalhar agora com afinco para trazê-los de volta a Cristo, de volta à santidade, de volta à pureza, de volta ao ideal, de volta a Deus. Paulo, ele via essa geração e ele incentivava as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres novas. Ele ensinava que a geração que está passando
fosse fortalecer a geração que estava vindo. Eu me sinto muito bem, muito feliz de poder compartilhar aquilo que Deus nos tem dado com os jovens, com as crianças, os Gideões Mirins, os Gideões Jovem, os Gideões Teen, missões transculturais, exatamente para que perpetue o chamado do Senhor. Então leia comigo o que Paulo nos diz em Romanos 16, de 3 a 7. Diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo manda aqui uma palavra de saudação a Priscila, uma mulher, e seu esposo Áquila. No início, Paulo sempre fala Áquila e Priscila, depois ele começa a falar Priscila e Áquila. Parece que Priscila tinha um dom de mestre, parece que Priscila sabia ensinar e de uma maneira tão forte, tão maravilhosa, que Paulo agora já tem mais facilidade, mais, podemos dizer assim, entrosamento com Priscila do que com Áquila. Parece que Priscila deu um salto na vida cristã e ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Cooperadores. Cooperador é aquele que trabalha junto, em sintonia, em aliança. O povo de Deus precisa ter sintonia e aliança. Precisamos caminhar juntos. Na igreja não é cada um no seu reino, cada um com o seu rebanho. O rebanho todo pertence ao Senhor. Não existe ninguém a quem Jesus tenha dado a sua igreja. Essa igreja é sua. Essa igreja é para você. Essa igreja, minha igreja. Não. A igreja é do Senhor. Toda igreja cristã é do Senhor. É Ele quem edifica. E Paulo agradece a Priscila e Áquila e diz que eles dois arriscaram a vida para salvar Paulo. Que coisa linda! Uma palavra de gratidão. Arriscaram a vida para salvar Paulo. Você já arriscou a vida por alguém? Você já se colocou à frente para ajudar e ser um escudo para alguém? Priscila e Áquila arriscaram a própria vida. E Paulo diz: eu agradeço, e não só eu, mas a igreja do Senhor, porque a minha vida foi mantida graças a eles. Deus usou esse casal. E ele diz: saudai a igreja que se reúne na casa deles. A igreja hoje está terminando do mesmo modo que começou. Naquela época as igrejas estavam nas casas. Igreja, casa, casa, igreja. Que coisa linda! Grupos pequenos, grupos caseiros, grupos familiares ou células, como se queira chamar, mas nas casas. Saúdem a igreja que está na casa deles. Na sua igreja, na sua casa, tem uma igreja. Ou seja, você já abriu a sua casa para ter uma célula, para evangelizar outros. Há uma igreja na sua casa. Priscila e Áquila tinham uma célula na sua casa. Tinha uma igreja na sua casa. Paulo continua dizendo: saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Sabemos o nome do primeiro cristão da Ásia, Epêneto. Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Cada um de nós traz, logo após o seu nome, uma palavra dizendo quem somos, o que fizemos. E aqui Epêneto é dito dele que ele é primícia da Ásia. Um dos primeiros cristãos da Ásia. Quem sabe ele tinha um olho puxadinho, o cabelo bem lisinho, a pele mais amarelada, não sabemos.
mas Epêneto era primícia da Ásia. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Este nome Maria para nós é um nome tão comum, tão comum. Quando não se sabe o nome da pessoa, diz, é a Dona Maria. É a Dona Maria. E do homem o seu José, Maria e José. Paulo disse, saudai Maria. Maria é o mesmo nome Miriam. Miriam e Maria, na Bíblia, o mesmo nome, no hebraico e aportuguesado. Então, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Maria trabalhou pelos crentes de Roma, trabalhou pelos cristãos romanos, muito trabalhou. Não sabemos o tipo de trabalho que ela fez, se ela fez um trabalho feminino, se foi de comida, se foi de hospedagem, se foi de pregar, se foi de orar. Não sabemos. Mas o trabalho dela, qualquer que tenha sido, foi um trabalho de amor. Amor. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 2 parentes de Paulo, Andrônico e Júnias, parentes dele, que foram companheiros de prisão. Havia algo naquela época, quando alguém era preso, ele podia ter a companhia de alguém que quisesse ficar com ele na prisão. Podia estar na companhia. Paulo teve da sua equipe pessoas que aceitaram estar na companhia de Paulo na prisão. Comer a comida da prisão. Sentir o ambiente da prisão. E as prisões não eram fáceis. Não eram fáceis. Se você vai à Itália e visita onde Paulo ficou preso, lá na Itália, em Roma, você vai ver que difícil. Como para descer na cela era um buraco. Tinha aquele buraco, descia na cela, tudo rocha, e quando chovia e o esgoto transbordava, aquela água ia enchendo aquela cela. Se o prisioneiro morresse, um a menos, não era fácil, não era fácil. Paulo então diz, saudai meus parentes e companheiros de prisão, Andrônico e Júnias. E ele diz que eles eram notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes dele. Antes de Paulo converter, seus parentes já tinham se convertido. É claro que deviam estar orando por Paulo, orando por ele, para que ele fosse salvo também. É tão lindo quando encontramos um coração cheio de gratidão. Paulo vai citando seus cooperadores. Paulo cita um por um. Priscila e Áquila. Ele cita Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias. E ele diz, meus companheiros, meus cooperadores, trabalhando junto pela fé cristã. É importante que você trabalhe junto ou que se abra para que outros trabalhem junto com você. Igreja é povo, igreja é família. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida, perdoe os meus pecados e me lave de toda impureza. Dá-me uma nova oportunidade. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e eternamente. Toma minha vida, o meu lar, tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti. Senhor, que cada pessoa que ora conosco sinta a Tua presença
e possa cumprir o teu chamado. A Ti a nossa gratidão por quantos trabalham na Tua obra como voluntários. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Por isso Ele nos chamou, nos escolheu e nos tem dado a igreja. Valorize a igreja, seja um intercessor e um cooperador na obra de Deus. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, aqui na Rede Super. Até lá!